Fala aí, meus queridos, se você não me conhece, meu nome é Cado Santos e esse aqui é o canal Cado Finanças. E hoje nós vamos falar sobre o que é mais importante, quitar as suas dívidas ou investir o seu dinheiro. Bora lá! E bom, essa pergunta é uma pergunta que eu já venho recebendo com certa frequência lá no Instagram por várias pessoas, mas nas últimas vezes que eu comecei a olhar sobre esse assunto, principalmente nos atendimentos que eu faço com os nossos clientes aqui na CRK, que é a minha empresa de planejamento financeiro pessoal e empresarial, eu comecei a notar algumas questões bem importantes, principalmente acerca do comportamento dos nossos clientes, que eu acho que seria legal, seria bacana a gente trazer por aqui, porque certamente vai te ajudar aí a entender o que você pode fazer no seu caso, se você tem uma dívida e você tem um dinheiro ali para quitá-la ou até mesmo para começar a investir e você precisa escolher entre um e outro. Bom, para a gente começar, eu quero dizer que se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, clica no botãozinho vermelho, se inscreve, deixa o seu like para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de altíssima qualidade e assim ele pode recomendar o nosso vídeo para cada vez mais pessoas. E se você já é inscrito, eu já sei que você já deixou o like, já sei que você é da casa e que você sabe que o conteúdo vai ser bacana, vai ser legal, então vem comigo. Bom, vamos falar primeiro sobre a questão dos números propriamente ditos. O que é que você precisa levar em consideração na hora de escolher se você deve quitar a dívida que você possui ou se você deve investir o seu dinheiro? Você deve olhar para duas coisas muito importantes. Primeiro, você precisa olhar para a rentabilidade dos investimentos que você pretende obter investindo o seu dinheiro e, de outro lado, você precisa olhar para a taxa de juros que você paga na dívida que você tem. Se você tem uma dívida com cartão de crédito, cheque especial ou um empréstimo bancário, você provavelmente já vai verificar que os juros que você paga na sua dívida são muito maiores do que a rentabilidade que você provavelmente teria nos investimentos, principalmente se nós levarmos em consideração a renda fixa. Atualmente, a taxa Selic está em 14,25%, então os investimentos que são atrelados à Selic ou que rendem 100% do CDI estão rendendo ali cerca de 14,15% ao ano. E por outro lado, os juros da dívida que você tem, se é uma das três que eu citei anteriormente aqui, é muito maior do que esses 14,15%, muito maior mesmo. Então, financeiramente falando, talvez não valha tanto a pena assim você de fato querer investir o seu dinheiro em vez de quitar a sua dívida. Então você já percebeu, se nós olharmos apenas para os números, essa é a decisão mais inteligente a ser tomada, quitar as dívidas. Mas uma coisa que nós fomos notando aqui, à medida que nós fomos fazendo os acompanhamentos dos nossos clientes no planejamento financeiro pessoal, nós começamos a entender o seguinte: aqueles clientes que começavam a investir o seu dinheiro mesmo tendo dívidas para pagar, e aí nesse caso, no primeiro momento, eram dívidas que não valia tanto a pena assim você antecipar o pagamento delas, ou em outros casos era mais importante nós montarmos uma reserva de emergência do que quitar a dívida em si, nós começamos a ver uma mudança muito significativa na postura comportamental desses clientes. Ou seja, ao investir o seu dinheiro, eles começavam a ter muito mais consciência financeira. Começaram a entender que, por exemplo, você olhar o valor dos seus investimentos crescendo todo mês te dá uma sensação muito boa, te dá uma sensação muito positiva. É muito prazeroso você começar a olhar para os seus investimentos crescendo. E isso, por si só, em muitos casos, já fez com que as pessoas se disciplinassem muito mais, o que facilitou muito mais a organização dessas finanças, para que lá no início do mês, assim que essa pessoa recebesse o seu salário, a gente conseguisse ter uma parcela ainda maior de valor para investir. Ou seja, o que a gente começou a entender? Que o simples fato dessa pessoa começar a fazer os seus investimentos já criou nela uma consciência financeira muito maior. A consciência melhorou o comportamento, melhorou a tomada de decisão dela todos os meses e isso foi fundamental para que a gente conseguisse equalizar o orçamento e conseguisse investir cada vez mais. Conseguindo investir cada vez mais, a gente também foi conseguindo lidar melhor com as dívidas que essa pessoa tinha. Então, a mudança comportamental foi um dos primeiros pontos que a gente começou a entender aqui. Além disso, em outros casos, tiveram outros clientes que nós tínhamos um orçamento muito bem definido, já colocando ali as prioridades desse cliente e também algumas coisas que eram importantes para ele, e era um orçamento que estava bem equalizado, estava fazendo sentido para aquele momento, mas que o próprio cliente, ele olhava para o orçamento e ele dizia, bom, esse gasto aqui, como por exemplo uma viagem, é importante para mim, mas eu topo abrir mão dela nesse momento para conseguir aumentar ainda mais o valor que a gente tem a investir, ou até mesmo eu
invisto um pouco mais, mas divido esse valor que vai sobrar em duas frentes. Uma delas a gente pode investir e a outra a gente utilizaria para quitar as dívidas. Ou seja, mesmo em casos onde a dívida ela já estava equalizada e o cliente ele já estava investindo, o próprio cliente tomou a iniciativa de dizer que aquele gasto, apesar de ser importante para ele naquele momento, poderia ser postergado, o que faria com que o valor dos investimentos num curto prazo, principalmente, eles aumentassem bastante e também a gente conseguisse diminuir a dívida ou abater a dívida que ela tinha ali, mesmo que a dívida já estivesse ali bem equalizadinha, bem certinha. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que quando a gente fala de planejamento financeiro, até mesmo para aquelas pessoas que estão endividadas, não significa necessariamente que essa pessoa ela vai precisar cortar gastos, ela vai precisar deixar de aproveitar a vida para quitar as suas dívidas ou até mesmo fazer os investimentos. Não é esse o nosso propósito, principalmente aqui na CRK. Nós temos uma metodologia de trabalho onde nós lidamos muito com o comportamento da pessoa. E para muitas pessoas existem gastos que são muito importantes, mesmo que para outras pessoas sejam gastos extremamente supérfluos, como por exemplo, uma viagem. Nesse caso em específico que eu estou falando, é de uma pessoa onde a família dela mora em outro país. Então fazer uma viagem para visitar a sua família é algo muito importante. E não é eu, na minha qualidade de planejador financeiro, que vou olhar para ela e vou dizer: não, você não deve ir visitar os seus pais todo ano. Não é isso. O que nós fizemos? Nós equalizamos as suas dívidas, montamos um orçamento onde nós conseguimos destinar uma parte para o pagamento dessa viagem que seria feita no ano seguinte. Depois nós também separamos uma parte para ela ir quitando essas dívidas e também uma parte para ela investir o seu dinheiro. A iniciativa dela foi justamente essa. Bom, eu posso ir visitar a minha família num outro período e utilizar esse valor da viagem para conseguir investir e quitar as dívidas. Foi por iniciativa do próprio cliente. Então perceba como essa mudança de comportamento ela aconteceu apenas com o fato de a pessoa começar a investir. E na medida em que nós fomos vendo que para alguns clientes isso fazia sentido, nós começamos a testar isso com uma quantidade maior de clientes e começou a dar muito certo. Então o que eu quero te trazer aqui nesse vídeo é justamente o seguinte: quitar as suas dívidas é importante. Na dúvida, opte por quitar a dívida se você possuir e tiver a condição ali de conseguir pelo menos adiantar algumas parcelas. Mas, em muitos casos, faz sim muito sentido você começar a investir mesmo tendo dívidas, porque isso por si só já vai fazer com que você crie uma consciência financeira grande e principalmente você vai começar a ter um comportamento tão bacana que você vai deixar de fazer novas dívidas mesmo depois de ter quitado essa dívida que você possuía anteriormente. E isso é o mais importante. Quem é nosso cliente aqui na CRK já me viu falando isso inúmeras vezes. Muito mais importante do que você quitar a dívida que você possui atualmente é você não voltar a se endividar depois de quitá-la. E se você possui dívidas e gostaria de quitá-las ou gostaria de fazer investimentos para que você consiga ter uma vida financeira muito mais tranquila no futuro, eu te convido a clicar no linkzinho que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você conhecer a CRK Finanças, que é a minha empresa de planejamento financeiro pessoal e empresarial. E lá você pode entrar em contato com a nossa equipe para agendar uma reunião gratuita, onde nós vamos te mostrar na prática como funciona o nosso trabalho, como nós podemos te ajudar a montar um orçamento extremamente tranquilo, flexível, para que você aproveite ao máximo o dia de hoje, mas também consiga guardar um pouquinho do seu dinheiro para o seu futuro, porque ele vai chegar e é muito importante que você se prepare para ele. Como eu te falei anteriormente, planejamento financeiro não é só cortar gastos e nós levamos muito isso em consideração na hora de montar o planejamento financeiro dos nossos clientes. É justamente isso que nós vamos oferecer para você também. E além disso, nós também iremos te oferecer um aplicativo exclusivo para você não ficar mais preenchendo planilhas e ficar ali anotando seus gastos. O próprio aplicativo já faz isso de maneira automática e categorizadinha. Então, quando você vai no mercado e você faz uma compra, faz um Pix ou utiliza o seu cartão de crédito, por exemplo, o próprio aplicativo já faz esse lançamento, já coloca ali pra gente o valor que você gastou e que aquele gasto foi feito no supermercado, por exemplo. O mesmo vale para pagamento de aluguel, financiamento imobiliário, despesas com saúde e assim sucessivamente. A praticidade é algo muito forte por aqui e nós também vamos te oferecer isso. Clica no link, conheça o nosso planejamento porque vale super a pena. E se mesmo depois de tudo isso você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, pô, tá de brincadeira, né? Clica no botãozinho vermelho, se inscreve aqui, deixa o seu like para o YouTube entender que o nosso vídeo é de altíssima qualidade e na próxima terça-feira eu volto com mais um vídeo super bacana aqui para te ajudar. Mas se você não quiser esperar até lá, você pode maratonar os outros vídeos que nós já temos postados aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que nós já temos por aqui. Até o próximo vídeo.